Salve, salve, camarada! Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, reagindo ao vídeo do professor Marcelo Andrade no podcast da Nanda Guardian, que eu não conhecia, me enviaram, né? Que ele é o professor de História, que é Destruindo as Três Maiores Falácias do Comunismo. E quero agradecer a turma que me enviou, né, esse vídeo, né? Os queridos alunos me enviaram. Alô, os alunos, e que muito obrigado, porque assim, eu não estou fazendo muito reagindo, mas muito projeto, né, estudo. Então, como eu sou um professor também de história, né, terminei história, então achei interessante, né, a gente discutir, achei legal esse vídeo, vi pouquinho, mas vou ver o resto aqui com vocês. Vi 5 minutos, falei, não, tem que fazer, porque é engraçado, mas vamos lá. Professor de História, Marcelo Andrade, que não é comuna. Isso é quase que uma raridade, né, professor? Comenta um pouco a respeito disso e apresenta também pro pessoal. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Marcelo Andrade, eu tenho um canal no YouTube com o meu nome. Realmente uma raridade. Andrade. E de formação, eu sou formado em Direito, sou advogado de formação. E de hobby, já há mais de 30 anos, eu estudo História, né? E aí, de uns tempos pra cá, eu resolvi então montar uns cursos, todos eles anticomunistas, óbvio, né? Tentando resgatar as verdades históricas. Então vamos lá. Então, eu pensei, essa parte eu não tinha visto. Pensei que era professor de história mesmo, mas não é. Chama IDH, Escola da Verdade Histórica. E agora, em novembro, nós estamos com a promoção em todos os meus cursos e também no método de estudar, né, que chama Método Ler, tá com desconto. Então não perca a oportunidade. Também sou escritor, eu tenho 8 livros lançados pela editora Floscar. Imagina o livro dele, né? Inclusive um contra o marxismo, tá aqui. Ó. É sempre bom irritar a comunada, né? É sempre bom. E aí, professor, me conta um pouquinho pra gente. Não é que é sempre bom irritar a comunada, né? Porque a gente não se irrita com falácias, né, que não tem fundamentos, né? Como ele vai arguir aqui algumas coisas, né? Pelo menos 3, 4 minutos que eu vi de vídeo, não tinha visto essa parte, foi mais para frente então que eu vi. Né? Então, assim, não está preocupado com isso, né? Vocês que estão mais preocupados em surfar nesta onda, porque se eu falar aqui que o comunismo é bom, vai ter 100, 200 visualizações, e olha, eu posso ter 1 milhão de seguidores, tá? Porque sabe que o YouTube não vai propagar isso, não vai, entendeu? Porque tem várias empresas, então ideias, né, que vão de encontro às empresas, eles não vão propagar isso. Agora, se eu falar que é contra, que o comunismo deu errado, não presta, eu posso ter 50 seguidores e 1 milhão de visualização, entendeu? Porque a gente sabe como funciona o algoritmo do YouTube. Então, ele está surfando uma onda para poder pegar mais seguidores e aí vender como ele está fazendo o curso dele. Então, ou seja, é questão capitalista de ganhar, né, de obter o lucro de qualquer forma, de qualquer jeito, sobre qualquer coisa, né, para qualquer pessoa, né, de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, ou seja, e muitos, né, nós, né, somos acadêmicos, a gente estuda, então a gente não está preocupado em estar vendendo, em estar não sei o quê, em estar... então, que é o caso dele, mas vamos lá. Você acha que tem tanto acadêmico esquerdista? Como que essa ideologia ainda sobrevive mesmo nos tempos de hoje? Então, não é só... Não é que tem acadêmico que é esquerdista, vai ficar interrompendo, é o seguinte, é porque assim, quem é professor de história mesmo, não tem como não ser de esquerda. Eu não gosto desse de esquerda e direita. Olha, se você acha que for querer o bem para todos, você querer que todos possam ter as mesmas, né, oportunidades dentro daquilo que compete, ou seja, por que o João, que mora na Zona Sul, pode ter acesso à educação e eu não posso ter acesso à educação? Então, não é a mesma oportunidade no sentido igualitário, né, essa questão. Não, é oportunidade, ou seja, por que ele pode e eu não posso? Tá? Por que eu não posso ter, né, acesso ao médico, tem que ser um médico do SUS, e por que o outro tem acesso a outros médicos? Tá? Então, é essa questão. Tá? Então, se a pessoa pensa nisso, poxa, todo mundo merece ter as mesmas oportunidades, merece ter. Por que ele trabalha num banco X e a pessoa também não pode trabalhar no banco X? Tá? Porque ele é pobre, porque ele é negro, porque ele não teve condições, mas por quê? Então essa questão, tá? Então, já falei bastante disso, mas vamos lá. No Brasil e no mundo inteiro, infelizmente. Então, nos Estados Unidos também tem. Nos Estados Unidos tem a Escola de Frankfurt. Na Escola de Frankfurt nasceu na cidade mesmo nome na Alemanha, mas depois migrou para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos também existe uma mídia esquerdista e várias escolas ensinando comunismo. Né? Na Europa também, já vista a França, um lugar esquerdista histórico. Né?
E o Brasil não é diferente. A grande virada que deu no Brasil foi mais ou menos não, foi nos anos 1960, durante o governo militar, já que os militares ficaram preocupados em combater a guerrilha armada, mas não ficaram preocupados em combater o marxismo cultural, ou seja, o marxismo que estava nas escolas, universidades, televisão, rádio, ainda tinha gente que ouvia rádio. Então, nas editoras... Aí seria bom que ele definisse o que seria, né, esse marxismo, né, cultural. 3 coisas que, se a gente tivesse feito, né, eu vi uma parte do vídeo, depois eu falo, mas eu vou falar pelo menos a primeira, né, que ele falou em 64 aí, que eles estavam deslumbrados aí, louco, né, pelo comunismo, né, tudo doido, tudo uma insanidade, né, que não existia. Se tivéssemos reparado isso hoje, né, hoje não, há um tempo, né, ou seja, punir esses vagabundos do exército, né, preso, uma punição mesmo a essas pessoas, nós teríamos um país, né, um pouco melhor, tá, historicamente. Tá? Depois eu conto as outras 2 quando ele completar aí o que ele está falando. Né? Mas ele fala as coisas e assim, não explica, né? O que é o marxismo cultural, né? Que é uma teoria, né, conspiratória, antissemita, de extrema-direita, que identifica o marxismo ocidental como base, alegando esforço acadêmico. Não sei porque a turma tem tanto medo do Marx, né? Assim, não sei. Aliás, eu sei, mas eles não sabem, né? Mas é porque acham que sabe, e lá Marx e Che Guevara temos que combater, independentemente do que eles falaram, tal, enfim. Isso é importante E frisar. tenho certeza que ele nunca leu uma linha, uma lá frase nos 60, né, nos 70 e do 80 também. Marx. E hoje, né, nem preciso comentar. Então o Brasil, infelizmente, deu essa guinada violenta, aliás, uma guinada bem radical, a partir dos anos 1960, infelizmente. E assim, o que eu percebo, isso é uma coisa até que as pessoas me pediram pra comentar sobre, que os esquerdistas usam alguns argumentos que não fazem o menor sentido. Acho que o maior deles é o tal do socialismo nórdico. Então, se puder comentar um pouquinho aqui com a gente, por que essa ideia do socialismo nórdico não faz sentido? Não essa faz é uma lenda, sentido. né? Todo mundo comenta, é uma lenda, acho, popular, né? Entre os comunistas, tá vendo? O comunismo funciona, tá vendo? Os países nórdicos, eles são socialistas e tal, e aí começam a divulgar essa falsa ideia. Só que isso aí não é verdade, né? Quando se fala de país nórdico e escandinavo, às vezes você vê que esse nome vai ter uma divergência geográfica, né? Quando você fala em países escandinavos, normalmente seria só Suécia, Noruega e Dinamarca, né? Alguns estendem para Finlândia, então tem uma imprecisão em terminológica. Quando diz países nórdicos, incluem esse mais a Islândia. Então nós estamos falando de qual na prática? Islândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Desses países, a Islândia é muito pequeno, né? É uma ilha, né? Mas com pouca gente morando. Aliás, bem armada, né? Uma das maiores quantidades de arma per capita na Islândia. E agora, se a gente pegar as maiores economias ali, a Suécia, né? É o país mais populoso, né? A população deles é baixa. A Noruega tem o quê? Não tem nem 6 milhões de habitantes. A Dinamarca 5 milhões e tanto. A Suécia acho que não tem nem 10 milhões. Então são países pequenos, né? A Finlândia também tem uma população baixa. Eles são um país com uma população pequena, né? E também país muito gelado, tem vários problemas aí em relação à agricultura. Agora, o que acontece é que é uma lenda isso, né? A Suécia, por exemplo, historicamente, no século XIX, ela tinha o free banking. Olha que maravilha, não tinha banco central lá. Nossa. Tinha liberdade para os bancos emitir a sua própria moeda. Eu não lembro se tinha banco central, havia uma concorrência do Banco Central com outros bancos, mas isso é irrelevante, já que qualquer banco na Suécia podia emitir sua própria moeda. Então lá era free banking, era um exemplo para o mundo. Infelizmente acabou, acho que no comecinho do século XX já tinha acabado o free banking, infelizmente. Então, pelo contrário, a Suécia tinha dado um exemplo do mundo de liberdade na própria emissão de moeda. Depois a Suécia teve um grande desenvolvimento industrial com capital privado, né? Então a Suécia é famosa aí pelas empresas, como a Volvo, né? A Scania. E a Scania tem outro nome, é Saab, né? Saab, Scania, né? Scania é a mesma origem de Escandinávia, né? E no Brasil tinha os caminhões tanto da Scania como da Volvo. E tal. E a Suécia, então, ela deu ampla liberdade para setores industriais para iniciativa privada. O que aconteceu? Aconteceu em que, durante uma fase na história da Suécia, aí sim teve uma intervenção estatal forte lá, que aí levou a Suécia para o chamado welfare state, aí com gastos públicos mais elevados e aumento de impostos. Mas mesmo com esses aumentos de impostos, que imposto de renda na Suécia é muito alto, né? Bem mais alto que no Brasil. Lá todos os países nórdicos pega quase 50% da renda, absurdo, isso é roubo, né? Mas para o setor privado, para quem vai abrir imposto é roubo, né? Assim, como não sabe nem para que serve, acho que imposto, né? Imposto é roubo, no sentido que se aquele imposto que está pagando não vai de forma nenhuma, que é para quem não tem rua asfaltada, aí é roubo, né? Quem não tem saneamento básico é roubo, quem não tem energia é roubo, né? Quem aí ele paga lá sua energia e não tem nenhum nação pública, ele vai estar pagando, aí é roubo, né? Quando ele precisa do SAMU, né? Não chega na porta dele, aí sim. Então essas pessoas não veem, né, o retorno desse imposto, tá?
Então, ou seja, nós ainda, muitos, quem mora na Zona Sul, mora bem, né, vê esses impostos muito fácil ali na rua, sempre asfaltada, se tem um buraco, eles vão de novo asfaltar, se cai um poste, né, realmente agora é privatizado, mas enfim, já consertam árvore, tem a parte de lixo, você tem, então tem todo um sistema, né, funcionando, né, tá? Então, ou seja, lá na Suécia, tá? As pessoas recebem muita. É por isso que ele é chato pé da vida porque ele dá um auxílio gigantesco, tá? Gigantesco, tá? Assim, para filho mais de 1.000, a questão aqui, 2, 3 mil reais, assim, é muito, muito grande, tá? E é um país pequeno, tá? E assim, eu não gosto muito de comparar países, tá? Esses países são social-democracia, tá? Ou seja, um bem-estar, né, social, tá? E aí coloca lá chocolates, a Suíça, por exemplo, pega lá na África, coloca lá a fábrica na África, paga $20, $30 por mês, né, os africanos, para produzir chocolate, né, e aí sim vai, mas os suíços, tá? Não sofrem, né, trabalham 6 horas por dia, tal, enfim, certo? Mas é o bem-estar, é isso que nós queremos, né? Ou seja, você trabalhe 6 horas por dia, você não pegue ônibus lotado, então qual é o problema nisso? Então, se isso é ser de esquerda, então sejamos de esquerda, né? Se você quer trabalhar 15 horas por dia, né, pegar um lotado, ganhar um pouco, menos que um salário mínimo, ter seus direitos, né, estipado, tirado, exulpado, flagelado, bom, ótimo, mas você segue aí, né, professor. Pessoa jurídica, investir, o imposto é baixo. Em algum desses países e áreas de atuação, até mais baixo que nos Estados Unidos. Então é lenda que lá não tenha socialismo. Lá tem facilidade para a iniciativa privada, tem imposto para a empresa baixo, que é ruim, lá imposto para a pessoa física, aí é ruim. Aí é uma influência realmente socialista. Mas dizer que eles são socialistas no sentido marxista do termo é completamente errado. Aqui nós temos paraíso fiscal, meu amigo. Aqui tem isenção para agronegócio, tem isenção para empresas. Então, assim, é totalmente desqualificado esse professor, não sabe de nada do que está falando, né? Então, se você disser que as empresas, você vê aí agora as igrejas, né, facções criminosas estão migrando para a igreja porque viram, né, uma crescente nos últimos 4 anos, e aí, né, lavando dinheiro, né, facções criminosas, né, agindo aí em nome de Deus, né? Então, ou seja, e aí, né? Inclusive, os dados de liberdade econômica da Suécia, Noruega e Dinamarca são muito melhores que no Brasil. Na Dinamarca, então, não tem salário mínimo, não tem CLT, está entre os 5 melhores locais de empregabilidade, ou seja, ampla liberdade para patrão e empregado contratar. É o 5º mais livre do mundo. Eu não sei quem são os 4 primeiros, talvez Singapura, os outros 3 eu não sei. Então, esse Singapura, essas coisas aí que eles colocam, é do norte da Farm Station, né, essa fundação aí. É interessante que a Finlândia busca desesperadamente trabalhadores, tá, imigrantes, mas tropeça no preconceito, tá? O governo adverte que o país de 5,5 milhões de habitantes, né, quase do tamanho do Brasil, né, então, precisa dobrar o nível de imigração para 20 para 30 mil trabalhadores por ano para manter os serviços públicos e cobrir o déficit previdenciário. Explica aí, professor, como é que é isso? Né? Então você, com certeza, você diz que é professor, né? Então tranquilo se o patrão te mandar embora e não pagar nada. Então você concorda, né? Nenhuma lei trabalhista, né? Eu tenho certeza que todos os seus, né, suas coisas você quer ter uma garantia trabalhista, né? É que está propondo, né, no país que é totalmente, a gente viu aí a reforma trabalhista com o Temer, que ferrou o país, para precarizar mais, né, a educação, cada vez mais, que é outro tema que eu falei do UNO, né, que é vagabundo do exército, né? Eu falo vagabundo do exército, eu falo aquela elite, tá? Que tá ali, que nunca sai, que é de pai para filho, de filho para pai, de avô, não sai, tá? É aquela ali, não estou dizendo, né, os que estão ali
capinando, dirigindo, esses não vão além de forma nenhuma, tá? É dificilíssimo, tá? Em 1 milhão, tá? Só se for amiguíssimo de alguém ali, de uma patente alta que vai entrar, tá? Senão não vai adiante, tá? Fica 2, 3 anos, tchau, certo? Então, você me explica essa questão, né? Entendeu? Mas então, aí voltando para essa questão né, da imigração aí, querendo ter, né, funcionário, pessoas para trabalhar, e como é que fica, né? Então, vamos lá. Aliás, está na frente, dando exemplo, provando para o mundo como CLT é um Sim, atraso de vida e como que é bom. Isso aí tem atraso de vida, realmente. Tá? Sim, voltando, a educação, se fosse como o Brizola quis, depois a Marta continuou em São Paulo, se a gente tivesse uma educação fortíssima, mais forte mesmo, ou seja, né, uma educação violenta, boa, de qualidade, certo? Feito isso, ter feito reforma agrária, tá? Que depois ele falar em propriedade privada e tal, tivesse feito reforma agrária e punido os vagabundos do exército mesmo, eu acho que 80% a gente teria um país melhor no Brasil, certo? Lógico que outras coisas, mas isso a gente teria uma consequência muito melhor, tá? É da ampla liberdade para empregadores e empregados negociarem salário, horas trabalhadas e tal. Então, todos esses Sim, países eles dão lógico. ampla liberdade para investimento em mais. Eles protegem Negociar. bastante a propriedade. Aqui, eu não sei, que professor de história, porque você tu vai negociar lá em Goiás, vai negociar lá com como é que é, a de vinho lá, que tem trabalho escravo, né? Vai negociar com essas pessoas. Por que vocês batem tanto em sindicato? Porque o sindicato barra, tá ali em cima, né? Você tem um reajuste lá sindical, você não vai dizer, não, eu não participo, eu não gosto do sindicato, então esses 15%, esses 20% de aumento eu não vou querer receber. Ele recebe, né? Eu sou contra o sindicato, não gosto do sindicato. Mas o sindicato está brigando lá, reivindicando o aumento acima da inflação, né? Coloca 20, mas morre em 12, 13, 15, 11, 12%. E aí, por que você não abre mão? Não, eu não quero receber aumento, não. Eu não sou contra o sindicato, não quero receber esses 10, né? Ou seja, 200, 300 reais de aumento, eu não quero receber. Ou 500 reais, dependendo do seu salário. Mas não fazem isso. Então, ou seja, esse cidadão aí, para mim, é um mau caráter, é um desqualificado, desculpa falar assim, mas é uma pessoa que está surfando uma onda para ganhar seguidores e vender o custo dele ganhar dinheiro. Porque é uma falácia da falácia, né? O que ele está falando. Ou seja, num país que tem escravidão gigantesca, você querer que o patrão negocie. Cara, que mundo você vive, cara? Privada. Isso é uma característica histórica lá dos países nórdicos. Você ficou talvez essa fama de ser socialista por causa da forte intervenção. Um Estado que teve em alguns momentos da história, talvez pela tem vários momentos. das pessoas Isso que fortaleceu. Nos últimos 30 anos ou 40, a Noruega inventou aquele fundo, né, soberano, estatal, com a receita do petróleo. Tem um nome técnico que me fugiu. A Noruega produz muito petróleo per capita. Eles produzem mais de 1 milhão de barris per capita por dia num país de 5 milhões de habitantes. Enquanto que o Brasil produz 3 milhões para 200 milhões. Então, a receita do petróleo na Noruega é gigantesca. A Noruega é um dos países mais ricos do mundo por causa, boa parte, do petróleo. Então, assim, só para você ter uma ideia, professorzinho, com 2.500 vítimas em 2022, o Brasil chega a 60 mil registrados da escravidão. O Brasil encontrou 2.575 pessoas com situação, eu não digo análoga, porque eu digo situação de escravidão mesmo, tá? É chicotada, passando fome, de 2022. Maior número maior número desde os 2.800 em 2013, segundo informações do Ministério do Trabalho, tá? Então, ou seja, em 2022, ou seja, 2.500 pessoas trabalharam aí em situação de escravidão. Eu falei aqui, desculpa, 60 mil foram resgatados da escravidão. O Brasil chega, tá, a 60 mil. Então, ou seja, meu amiguinho, né, da Suécia, da Dinamarca, de todos os países nórdicos, juntando, não dá, com certeza não tem a quantidade de pessoas aí nessa informalidade. Duvido, tá? Duvido, tá?
Então existe um excedente financeiro gigantesco lá na Noruega, e o Estado, infelizmente, norueguês pegou e aplicou isso num fundo que faz investimento da Amazônia, por isso que talvez tenha ficado com essa fama também, que seria esse fundo investindo na Amazônia e em outros locais, né? Mas então, não passa de lenda, né? A Finlândia também. A Finlândia é terra da Nokia, terra de outras empresas aí privadas. E outra curiosidade da Finlândia é que também está entre os 10 países mais armados do mundo per capita, e com índice de violência baixíssimo, né? Então, não passa de lenda essa história deles serem socialistas. E eu acho que até em investimentos e na vida como um todo, né, a gente fala muito que correlação não implica causalidade. Porque tem muitos esquerdistas que falam assim, o país nórdico é rico porque o Estado que fornece isso. Só que, pelo que você está falando, se a gente olhar na história, ele enriqueceu por conta dessa iniciativa privada. Enriqueceu por conta dessa liberdade. Então é bom a gente conhecer a história antes de sair confundir correlação com causalidade. Porque não é uma relação de causalidade, mas sim uma mera correlação. Não, e depois, o país com essa alta intervenção estatal ocorreu depois do enriquecimento. Sim. Né? Talvez se o Estado fosse menor nesses países, talvez o crescimento dele seja até maior. Até maior, sim. E outra coisa também, mesma coisa em relação à China, né? O esquerdista gosta de defender países nórdicos, gosta de defender a China também. Porque o modelo chinês deu certo. Quais os problemas hoje que você enxerga na China e por que isso estaria errado? Não, a China é um sistema híbrido, né? Gente, assim, eu acho uma imbecilidade tão grande essas coisas ficarem, qual o modelo que deu certo? Mas isso deu errado, isso não funciona. Gente, vamos discutir o país, o Brasil hoje. Pessoa passando fome, né? Os índios, né? Nomes que até hoje, né, sofrem, né? 0 até 5 meses ali, nascendo ou morrendo, desnutrição, doenças. Então, por que vocês não estão focados nisso, em resolver essas questões? Aí estou preocupado em modelo. Cara, acho isso uma perca de tempo tão grande, tá? Porque, primeiro que são tamanhos, estrutura, cultura é diferente, tá? Então você não pode chegar e dizer, eu tenho uma Ferrari, por que teu Fusquinha não chega na velocidade que o meu chega? Isso é lógico, tem bilhões de coisas ali, que é tecnologia. Então é insano ficar comparando. Primeiro que não tem nenhum país, né, comunista, como eles vão falar. Certo? Não tem, você tem partido comunista, é uma coisa, tá? Então, ou seja, tivemos a Dilma, né, presidenta, né, do Brasil. Ou seja, acabou o feminicídio no país? Tem a presidente, então, acabou o machismo no Brasil? Não. Pelo contrário, ficou atuando, aumentou bastante com a liberação de mais armas, e o presidente sendo, né, machista e tal, enfim. Certo? Mas vamos lá. Um sistema de partido único, comunista. Inclusive lá tem as fotos do Karl Marx, do Mao Tse Tung lá no Marx. do Partido Comunista Tira Karl Marx e, no entanto, liberaram o capital. Quem foi o mentor dessa história foi o Deng Xiaoping, quando ele assumiu o controle da China pós-morte do Mao Tse Tung. Teve uma luta do poder e tal. Ele assumiu o poder em 1978 e, a partir de então... Primeira coisa que ele faz é acabar com os bilionários. Né? Hoje tem bilionário, mas é muito pouco pelo tamanho da China, população. Mas acabar, certo? E também... fazer uma reforma, tá? Ou seja, dar casa para todo mundo, né? Ninguém pode morar longe, né, do seu trabalho. Então, é só estudar um pouquinho, tá, professor? Ele imaginou um sistema político controlado, centralizador, e um sistema capitalista. Então, ele já estava, né, em abertura à China, graças ao Nixon e o Henry Kissinger, e aí com o Deng Xiaoping abriram as portas do investimento americano. Então, as grandes empresas começaram a se instalar na China. Vocês que inventaram esse negócio de com baixos salários. Então, as empresas americanas e também europeias, e japonesas também. Eles fazem negócio com qualquer então, a China ficou pessoa, rica por causa do capitalismo, que tá lá, não tem nada a ver, por causa do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês deu liberdade econômica, que atualmente é melhor, a liberdade maior que do Brasil lá, né? E a China virou um celeiro de bilionários. Aqui, comunismo é esse que tem bilionário, é uma contradição, né? Marx ficaria ofendidinho se ele se chamasse lá o sistema de marxista, porque a China Veja, pelo contrário, vocês não sabem o que é que Marx falava, né? Falou, né? Disse, você não leu uma frase, uma linha. Por que né, só pode ter bilionário nos Estados Unidos? Lá não pode ter, porque lá ninguém... Onde que está escrito que nós somos contra ricos, nós somos contra bilionários, nós somos contra quem tem dinheiro? Vocês não sabem. Isso é o problema. Vocês acham que sabem. É isso que dá. Esse é o problema. Então, vocês têm que primeiro saber o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, para poder abrir a boca, para não falar um monte de besteira como esse cidadão aí. Então, a China vive essa esquizofrenia, do lado político comunista e do lado econômico capitalista. Não tem um lado comunista, não tem lado comunista e outro lado capitalista. Ela é capitalista. Ela nunca deixou de ser, nunca disse que nós somos comunistas. Não, sempre foi capitalista.
para que ela deixasse de ser, para que fosse comunista, primeiro que não tinha que ter um presidente, né, ou alguém mandando, certo? Aí é o fim do Estado. O comunismo é isso, é o fim do Estado. Então, ela não é comunista, ela tem partido comunista, é uma coisa, tá? Ela não é comunista, certo? E seria não fazer negócio com ninguém, certo? Então, a partir do momento que ela faz negócio com outros países, com outras empresas, enfim, então ela é capitalista, filho. Você parou? Até quando você falou assim que lá tem foto de socialista, eu lembro que aqui no canal, Marcelo, não sei se você já viu, eu faço a chamada da exclusão. A chamada da exclusão começa, eu abro o vídeo já excluindo, eu falo, ó, se você for comuna, esquerdista, social-democrata, e aí tem algumas características, gosto de Frida Kahlo e tal, coisas que são a cara do comunismo, né? Então, eles, eu até comento que lá eles não fizeram a chamada da exclusão, então continua exaltando aí o socialismo, mas que na prática, se a gente parar pra analisar, de socialista não tem nada, né? Na economia não tem mais. Não. Tem controle social e censura, isso é verdade. E até o que a gente tava falando no podcast, antes de gravar, eu gravei aqui com o professor no podcast, tem o controle, controle social e censura, que se dá também, até um exemplo do que tá acontecendo são as CBDCs. Eu comentei no podcast que o governo chinês, ele tá desenvolvendo uma CBDC e um dos testes que eles têm feito é em relação à data de validade do dinheiro, ou seja, para incentivar o consumo. Então, por esse aspecto, seria socialista, no sentido de controle aí estatal. Mas aqui agora a gente já falou de China, falamos do socialismo nórdico, uma outra falácia dos comunas é o tal do Holodomor. Muitas pessoas alegam que é mentira. Como que é isso? De fato aconteceu? Como que são esses argumentos aí contra isso ocorrido? É uma moda recente, né? No mundo acadêmico, de estudo, ninguém contesta o Holodomor, né? Agora, os comunistas, eles têm que defender o Stalin. Stalin agora é um queridinho, né? A fase do Stalin na história entre os comunistas também alterou ao longo do tempo. Então, até Khrushchev, o Stalin era o queridinho do mundo comunista, ele era o paizão, o homem que ganhou do Hitler, não sei o que, uma maravilha para isso da terra. E o único Joe, como ele era chamado pelos americanos comunistas, era o grande líder. Não discute isso aqui. Pelo amor de Deus, meio acadêmico, todo mundo contesta, meu amigo, todo mundo contesta. Porque a pessoa que fez, tá, inventou esse Holodomor, pegou foto de pessoas que não era da época, tá, ele não foi para lá para ver, certo? Pelo amor de Deus, morreram gente, morreram, morre hoje. Muitas pessoas morrem de fome no Brasil, país hoje. Aí você está preocupado com pessoas que morreram há bilhões de anos, há milhões de anos atrás, né? Trilhões de anos praticamente, vamos supor, brincando, né? Que foi fome, houve uma sabotagem, entendeu? Dos grãos lá. Então vocês estão... Meu Deus do céu, gente, olha, uma perca de tempo. Eu acho um programa desnecessário, um podcast lixo, porque, como diria o filósofo, né? Esgoto humano que defega pela boca, Jair Messias Bolsonaro, lixo, né? Lixo, né? Porque, pelo amor de Deus, fica perdendo tempo com isso. No Brasil, né? Quantas pessoas, né? Morrem de fome no Brasil, né? Quantas guerras houveram, né? A guerra na Ucrânia, a guerra nos Estados Unidos, aqui os Estados Unidos financia, ajuda, né? Financeiramente. Isso é o quê? Comunismo? Hein? Isso é comunismo? Me responde aí, gente. Tá? Vou colocar aqui para a gente ver. Fome no Brasil. Tá? A gente tinha 33 milhões de pessoas, né? Com insegurança alimentar. 33 milhões. Certo? Aí me fala de Holodomor, pelo amor de Deus. Não tem o que fazer. Né? Em vez de estar discutindo, eu digo, em vez de estar discutindo coisas, né, em prol, melhoria do país, uma reforma agrária, né, mostrar, né, tentar educar, olha, temos que ser conscientemente, né, ter uma consciência política, isso, aquilo, ou educação, saúde, né, segurança pública, não. Fico falando besteira, coisas que, né, o cenário era outro, a população era outra. Vamos ver o que tem mais a falar aqui para a gente fechar, porque, pelo amor de Deus, é lixo atrás de lixo. Mentalidade pré-1950. E aí entra no Holodomor. O Holodomor teve? Não teve, é lógico, o Holodomor teve. Todos os documentos, os arquivos da União Soviética foram abertos depois de 1991, o desaparecimento dela, né? Então, quem for para a Rússia, for historiador, pode ir lá pesquisar. Sim, tem, os documentos da falar disso. Então, tá tudo livre e aberto. Então, não tem como contestar o Holodomor. Mas esses comunistas que são pró-Stalin têm que ficar dizendo que o Holodomor não teve. Né? Tem que mentir descaradamente. Eles se fundam nisso. Não é mentir. Mostrou, tem documentação mostrando. Inventados por nazistas. Então, na visão romântica deles, não teve o Holodomor.
E essa farsa do Holodomor, segundo esse comunista, foi inventada pelos nazistas. Então, os nazistas difundiram para o mundo a ideia que teve um massacre, que milhões de pessoas morreram na Ucrânia. Então, eles defendem que o Holodomor foi uma farsa. E teve um livro que foi publicado nos anos 1900, na década de 1980, dizendo que o Holodomor era uma farsa inventada pelos nazistas. Só que tem um detalhe: esse autor era comunista. Né? E mais, você não tem nenhum outro acadêmico sério, nada, ninguém. É uma obra contestando no meio todas. de 100. E depois você teve gente que andou por lá, teve um inglês, que agora me fugiu o nome, que andou por lá, fotografou e documentou o Holodomor, e o livro dele pode ser comprado na internet. Também tem uma judia, cujo trabalho acho que é difícil de encontrar. Mas filho, é o seguinte, a questão não diz que não morreram, é só a contestação dos dados, tá? Porque uma coisa é você dizer, olha, morreu entre 3 milhões e 200 milhões de pessoas. Assim, olha, onde fica a padaria tal? A padaria fica a 5 e a 6 horas daqui. Sabe, assim, você diz, oi? Como assim? Então, ou seja, os dados apontam que não existe uma comprovação, tá? Da existência, tá? Do Holodomor, não tem documento falando disso, não tem que, tá? Agora, não se nega a morte, morreram muita gente de fome, de doença, tá? Aí coloca tudo na conta. É como se na pandemia que morreram, que vocês não estão preocupados, né, e falar que morreram 700 mil pessoas por causa do capitalismo, né, certo? E de 700 mil, e colocasse mais, né, vamos colocar pessoas que nasceram e morreram no parto, vamos colocar também pessoas que morreram assassinadas, então vamos colocar aí 1.500.000 na costa do presidente. É justo? Seria justo isso? Seria justo? Então, vamos dizer, quando teve a pandemia, morreram 1 milhão, foi entre 700 mil e 50 milhões de pessoas que morreram. É certo dizer isso? Se você acha certo, vamos dizer. Vamos propagar isso aqui agora. O que morreu na pandemia, entre 700 mil pessoas e 5 milhões de pessoas. Ou 50 milhões de pessoas. Então, é isso que está contestando, tá? A União Soviética apresentou um crescimento demográfico gigantesco, né, constante ali entre 1920 e 1939. A população saltou de 120 milhões para 198 milhões de pessoas, o que não seria possível com perto de 3 milhões de habitantes. Né? Então, ou seja, a população está crescendo. Então, enfim, né, não se teve isso. Então, bom ele dizer, né, o próprio New York Times já falou várias vezes, então vou dizer, né, as pessoas que ele está citando aí vão ver a referência. O fato dela ser judia, reforçando que obviamente não era nazista, né? Ela publicou um trabalho no Canadá e na Inglaterra. E também tem um ucraniano que também publicou um trabalho. Ele sofreu a fome lá na Ucrânia, então ele sofreu, então ele presenciou, viu pessoas morrerem. Sim, e também publicou um trabalho, esse daí também dá para comprar na internet. Então nós vemos que teve gente que documentou na época. Não estou falando. Sim, teve. Mas quem? Cadê os nomes deles? São pessoas que esse ucraniano morou lá, essa jornalista teve acesso, esse inglês também andou por lá, e que também teve alguns italianos ligados à diplomacia italiana. Aí eu vou dizer, olha, teve 20 franceses que estavam na época, que disse que não tiveram, tem os 158, tá? Norte-americanos que viveram lá, também disseram que não teve o Holodomor. Também teve, né, 1.500, tá? Africanos que estavam lá também, disseram que não teve Holodomor, que não teve essa fome. Pronto, ficamos nisso, narrativa. Pronto, é isso. Teve um escritor famosíssimo, né, francês, que também disse que não teve Holodomor, tá? Tem também um escritor, esse é muito conhecido, tá? Se vocês procurarem aí, tá? Que é finlandês, por sinal, tá? Também diz que não teve, tem documento, tem tudo, tem fotos, tem tudo, tá? Tem até vídeos, tá? Dizendo que não teve. Pronto. Aí, ganhei, eu farei mais. Gente, olha, é uma imbecilidade perder tempo com esses caras. Então nós vemos tudo isso bem documentado. Então, o que é não curioso, documentar porra nenhuma. Vai te catar, vagabundo, safado, mentiroso. Fica puto com um cara desse. Professor Marcelo Andrade, desculpa, mas total imbecil, não trouxe nenhuma prova, não trouxe nada, papo de botequim, não me interessa. Então é isso,
Tchau e fiquem aí até os próximos vídeos. Bye, bye.